sentido, temos hoje o orgulho de termos uma das maiores associações representativas de militares do Brasil, que é o Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ou seja, além de todas as importantes vertentes que os senhores conhecem, sejam no tocante a lazer, turismo, assistência social, assistência jurídica, hoje o Centro Social dos Cabos e Soldados tem uma importantíssima bandeira, que é a representatividade classista. Bandeira essa que tomou outra dimensão a partir do momento que o Cabo Coelho passou a presidir nossa entidade. Hoje o Centro Social dos Cabos e Soldados, apesar de associação, atua como se sindicato fosse. Daí a importância e a força que essa entidade tem. E os deputados federais que hoje estão aqui a brilhantar o nosso evento, certamente que não estão vindo aqui à toa. Existe uma razão para comparecerem. E a razão desse comparecimento é o reconhecimento da liderança que nossa entidade tem hoje no cenário nacional. O reconhecimento da representatividade que Cabo Coelho representa hoje. Essa é a razão do comparecimento deles, pela qual, mais uma vez, agradecemos. E hoje viemos conversar a respeito da PEC 300. Eu gostaria de rapidamente esclarecer para os senhores o que vem a ser a PEC 300 e no que isso vai alterar a vida de todos nós, militares e civis, porque eu sou civil, e a PEC 300, ela vai afetar a minha vida e de minha família e de meus amigos também, diretamente. Olha, sempre questionamos a falta de uma política nacional de estabelecimento da remuneração dos militares em todo o Brasil. Sempre faltou essa política. Cada estado estabelece a sua própria política remuneratória. E a partir dessa realidade, o que temos observado é um quadro de sucateamento remuneratório de muitas das polícias militares e corpo de bombeiros militares, como aconteceu aqui em Minas Gerais. Melhorou um pouquinho, não resta dúvida, melhorou um pouquinho, mas ainda está muito longe do ideal, está muito longe do que realmente deve ser a remuneração de um policial e de um bombeiro militar. Então é importante que essa política remuneratória perpasse pela esfera administrativa federal. E o ideal é que isso seja garantido onde? Na lei maior. Qual é a lei maior? É a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior. É a lei hierarquicamente superior a todas as outras leis. É a norma jurídica suprema. Então, se for conseguida uma estruturação dos aspectos remuneratórios dos militares lá na Constituição Federal, aí sim estaremos bem garantidos. E outra coisa, pessoal, policial e bombeiro é policial e bombeiro do mesmo jeito em qualquer lugar do Brasil. Está enfrentando a pobreza, está enfrentando a miséria, está enfrentando a criminalidade, está resolvendo as tragédias. Toda vez que ocorre uma tragédia, uma catástrofe, quem que está lá? É o bombeiro que está lá. E isso é a mesma coisa em qualquer lugar do Brasil. Então, nada mais justo que os aspectos remuneratórios sejam os mesmos em qualquer lugar do Brasil. Por isso que isso tem que ser definido na esfera federal. É necessário que seja estabelecido o quê? Um piso remuneratório nacional. O valor mínimo que um policial e um bombeiro tem que receber tem que ser estabelecido em nível nacional. E hoje qual é a realidade, senhores? A realidade é que os policiais e bombeiros do Distrito Federal têm hoje as melhores remunerações. Hoje um soldado de segunda classe no Distrito Federal ganha por volta de R$3.000. O soldado de primeira classe em torno de R$4.000. O cabo em torno de R$4.500 e assim vai. Então, a proposta da PEC 300 é no sentido de que todos os militares, todos os policiais e bombeiros do Brasil tenham uma remuneração, no mínimo, equivalente à remuneração dos militares do Distrito Federal. É uma proposta de emenda à Constituição. Esse é que é o significado do termo PEC. É projeto, é proposta de emenda à Constituição. Agora, aprovar uma PEC é algo de extrema dificuldade, é algo muito difícil. Sabem por quê? Porque uma PEC, ela tramita nas duas casas do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado Federal. E tem que ser aprovado em 2 turnos por no mínimo 3/5 dos componentes de cada uma dessas casas. E vejam que a dificuldade já começa na propositura da PEC. Uma PEC ela não pode ser proposta por um deputado. Ela tem que ser proposta por, no mínimo, os deputados. Eu vou corrigir se eu tinha falado bobagem. 1/3 dos deputados. 1/3 dos deputados precisam
subscrever o requerimento de apresentação da PEC. Felizmente, essa barreira já foi ultrapassada. 1/3 dos deputados já aderiram a essa luta, assinaram o requerimento e a PEC 300 ela foi apresentada. E tem uma boa notícia para os senhores. A PEC 300 ela já passou por uma comissão que é provavelmente uma das comissões mais rigorosas da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão, ela examina essa proposta de emenda à Constituição, se ela traz consigo alguma incongruência, alguma incompatibilidade, alguma incoerência com o restante do teor da Constituição. E nesse sentido, a Comissão de Constituição e Justiça verificou que não há nenhuma incompatibilidade. Ou seja, na opinião da Comissão de Constituição e Justiça, a proposta da PEC 300, no sentido de que o piso remuneratório dos militares em todo o Brasil seja, no mínimo, igual ao salário pago no Distrito Federal, isto é algo constitucional. É perfeitamente compatível com o restante do conteúdo normativo da Constituição. Essa barreira já foi ultrapassada. Em seguida foi criado o quê? Foi criada a chamada Comissão Especial para examinar a PEC 300. É uma comissão especial, salvo engano, composta por 17 deputados. São 17, não é isso, deputado? Que compõem esta comissão especial que vai proceder ao exame da PEC 300. Ou seja, ela já está numa fase de tramitação bastante avançada. Várias barreiras já foram ultrapassadas. Mas é muito importante que seja ampliado o debate em torno da PEC 300, porque a questão ela é um pouco mais complexa. E aqui eu vou lançar alguns questionamentos, algumas dúvidas para os nossos parceiros deputados, para que eles possam nos ajudar a esclarecer isso. Eu trago comigo um certo medo. Medo de que a política remuneratória do militar do Distrito Federal não seja mantida com o passar dos anos. Hoje, o salário do militar do Distrito Federal é o melhor do Brasil. Agora, o que me garante que daqui a 10 anos vai continuar sendo? Então, eu gostaria que, na PEC 300, fossem inseridos mecanismos que permitissem um controle sobre a política remuneratória